Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que tem tornado possíveis as edições e gravações deste podcast. Tudo jóia, Bia? Tudo bem, Paulo? Como é que você está hoje? Tô bem, parece que você tem uns recados também hoje aí. Sim, vamos lá para os recados. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico vocês irem na Autoescola Estrela. Há 28 anos formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. Confie na Autoescola Estrela, que tem uma jornada de excelência. Seu caminho seguro é na Autoescola Estrela. E o endereço é Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Também vocês podem chamá-los no telefone WhatsApp, que é 19 987 83 4645. Repetindo, 19 987 83 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E você está precisando consertar o seu celular? Eu indico vocês irem na oficina do celular. Lá tem assistência técnica especializada para o conserto do seu celular e toda a manutenção necessária. Além disso, eles trabalham com os melhores acessórios do mercado. Eles também têm venda de iPhones lacrados e seminovos, com o melhor valor do mercado e também com parcelamento em até 18 vezes. A oficina do celular fica na Rua Apolinário, número 144, no centro de Mogi Guaçu. E eles também têm o telefone WhatsApp, que é 19 3569 7914. Repetindo, 19 3569 7914. Oficina do Celular e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade? Profeta Pub Rock. O Profeta Pub Rock fica na Rua João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles têm também um Instagram, que é @oprofetapub. Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, um lugar para diversão com os amigos e a família, regado de muito rock and roll, a Choperia Tradição. A Choperia Tradição fica na Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 99730 1815. Repetindo, 19 99730 1815. Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Opa, dado o recado? Tá dado o recado, Paulo. Legal, nossos parceiros ficam bem atentos aí, né, ao que a gente fala, então lembramos de vocês. Bia, a gente vai falar com uma pessoa hoje que tem umas histórias interessantes para contar pra gente. Tem um talento incrível, excelente no que faz, que é o caricaturista Rômulo Coutinho. Tudo bem, Rômulo? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Bia? Obrigado por convidar a gente a estar aí de novo, falando. É uma honra estar aqui com vocês para a gente conversar. Não, vamos prolongar aqui, porque sabe por quê? A gente sabe que você é uma pessoa de artes, leciona na cidade, já trabalhou em muitas coisas relacionadas à artes também. E eu fico imaginando muita gente que gosta desse tipo de assunto e ver alguém de referência, porque é a sua profissão, é legal ouvir sobre isso, né?
E vou fazer a primeira pergunta para o Rômulo, pode ser? Manda bala. Beleza. O pessoal aí do Mogi Guaçu do Futuro, que está aí, é o espectador do podcast aqui, vamos perguntar junto para o Rômulo. Quem é o Rômulo Coutinho? Conta pra gente, de onde veio? O Rômulo Coutinho? Dona Maria, né? Maria José, minha mãe. Opa. Meu pai, Benedito Coutinho. Porque os pais são as coisas mais importantes da vida da gente, né? A gente tem que respeitar, independente do... Então, a família de Minas Gerais, lá, sul de Minas. E quanto ao desenho, desde criança que eu tenho aptidão para o desenho, desde a terceira série. O meu irmão Moisés também trabalha com artes. E aí a gente começou assim, agradando as pessoas, fazia desenhos, né? Comecei a dar aula de desenho na Escola Apticia nos anos 90. Eu comecei a trabalhar na Gazeta Guaçuana fazendo charges e fazendo eventos, desenhando ao vivo, aquelas pessoas ficam na praça, ali na Expo Flora, né? De repente em Serra Negra, vários lugares aqui da cidade, várias cidades aqui da região eu trabalhei fazendo retrato, caricatura. Então, e paralelo a isso, o desenho, né? A arte. Sou autodidata, não tenho uma faculdade superior no assunto, mas as pessoas gostam do trabalho, a gente tenta entender a pessoa que está posando, né? Coloca no desenho um pouco de nós, um pouco de quem está posando, faz um retrato, as pessoas gostam. E, junto a isso, a gente fez uma série de trabalhos também na parte social, né? De cursos para promoção social. Eu dei aula não só na escola de desenho, mas alguns cursos rápidos, né, para a prefeitura, com deficientes, com terceira idade, da parte social mesmo. Então foi uma série de coisas que a gente vai agregando, a gente procura diversificar muito na área da gente, porque o desenho é 25% do nosso trabalho, na verdade. O resto é criação, projeto, né? E no final entrega o desenho, mas até você fazer um desenho, porque muitas pessoas desenham, né? Tem muito jovem aí que está desenhando, que trabalha super bem, te olha, vê o talento da pessoa, fala, nossa, desenha bem. Mas por que não vai? Porque tem que criar caminhos, né? Possibilidades, criar ramificações, de se diversificar para poder achar nichos de mercado para aplicar aquilo ali. Eu vou dar aula, é uma coisa mais segura, é a pessoa dar aula, né? Porque daí já tem os alunos, mas também pode fazer eventos. Agora, é uma profissão assim que tudo... Agora, quando a pessoa se destacar como Maurício de Souza, por exemplo, aí já é um outro nível, né? A pessoa tem que buscar realmente aquilo. Tem gente que é mais tranquilo, né? Meio hippie, né? Desenha ali, ganha o dia, tá bom. E o artista é igual jogador de futebol. Tem aquele que joga na cidade do interior e tem o Ronaldo Fenômeno, o Neymar, né? Ambos são os mesmos profissionais, trabalham em times, têm o seu salário, mas a diferença, né, de salário. E na arte também é assim. Então a gente vai ganhando espaço, conhecimento, divulgando, e cada um faz o seu caminho aí, né? É um caminho alternativo, mas é muito gratificante. A gente faz o que a gente gosta, né? Então, às vezes, tem gente que faz o que gosta e ainda ganha muito, né? Tem gente que faz o que gosta e ganha o suficiente. Isso aí tudo são coisas que vai do ânimo de cada um de correr atrás, né? Eu sou tranquilo, tenho meu básico, sou muito satisfeito. Tem gente que vai mais longe, tem casos de alunos da escola, por exemplo, que avançaram muito na arte e desenho, são hoje referências, passou pra gente. Aqui o pessoal conhece que você ensinou. Na verdade, é assim, eu tive passou pela escola um aluno lá, o Sancler, ficou menos de um ano na escola, ele já desenhava, mas passou pela escola, e hoje está no Japão, embaixador de artes, sai do Fantástico, uma pessoa muito conhecida, é um exemplo, né? E outras pessoas também que hoje são arquitetos, fez aula com a gente de desenho. Então a gente é professor de escola primária, vamos dizer assim. Então o professor veio, o aluno com 14 anos ali, de repente, é um arquiteto, de repente está num nível mais alto, cada pessoa segue o seu caminho, né? Uhum. Então é isso. Então o Rômulo, eu trabalho com artes, né? Eu falo que eu sou um desenhista, eu não gosto de me chamar de artista. O artista é um influenciador, né? Eu só faço meu trabalho, eu faço desenho. A influencia, a pessoa acha bonito, fica feliz, vê a arte acontecendo, né? Traz uma satisfação naquele momento para a pessoa, mas sem influenciar ninguém. Eu não sou artista, sou um desenhista, professor de artes. Hoje você trabalha, então, lecionando lá no Lápis e Cia, né? A sua função ali. Só que você já passou, você escreveu em jornais, algumas coisas, até na região aqui já, nesse desenho. Já participou, né? também de campeonatos, sim. concursos. Eu sei porque a gente sabe um pouquinho da sua história. Ganhou concursos, vários concursos.
participa de vários eventos, né? De outras cidades, né? Como, por exemplo, Olambra. Já está desde de quando mesmo? Eu comecei em 2000 lá. Nossa, 24 olha, anos. até hoje, né? Até todo ano. Esse ano, se Deus quiser, estamos lá de novo. Legal, Nossa, que legal, eu né? adoro. O desenho vai longe. Ô, Rômulo, conhecendo um pouco da sua história, parece que o desenho já te deu algumas oportunidades de conhecer lugares legais. Sim. Veio por causa do desenho. Sim. Vamos entrar um pouquinho nessa história para o pessoal entender o que eu estou falando? Gente... Parece que você desenhou e mostrou para alguém e aí Sim, cativou aquela pessoa. A gente teve uma conversa anterior, né? No Vamos Pensar, aí a gente já tem alguma coisa. O desenho é assim, o desenho agrada as pessoas, porque tem pessoas que têm o talento e pessoas que não têm. Então quem não tem admira muito quem faz o desenho. E acontece que eu estudei um tempo em Espírito Santo do Pinhal, num seminário de padres, dos 14, 18 anos. Não é minha vocação, eu saí, mas lá eu já desenhava. Antes de fazer qualquer curso, eu já desenhava, já tinha facilidade. E tinha um padre lá que vinha da Europa, e ele viu meus desenhos, eu fiz ele vinha da Europa, chama Padre Antônio Van Bale, faleceu esse mês, é um amigo meu, ia fazer 96 anos. Eu vi aí você fez uma postagem de homenagem. Eu confesso que quando eu li, eu fiquei emocionada. Que homenagem bonita que você fez. Que eu conheci ele na juventude, com 14 anos, e ele me ajudou muito, porque ele me pagou cursos de desenho de correspondência com a Holanda. Eu fazia no Brasil, não tinha internet nos anos 80. Eu desenhava, punha no correio, mandava para a Europa, os holandeses colocavam um papel, tipo papel vegetal por cima, faziam as correções, anotava tudo em holandês, mandava de volta para mim. Um outro padre, Arnaldo, ele fazia tradução. Tinha 2 livros dessa grossura, de artes, né, publicidade e propaganda e de desenho, que ele traduziu comigo do lado inteiro. Eu fui escrevendo e ia traduzindo o livro. Olha que tempo, que sossego, né? Que outra época. Isso que ele traduzia era o Padre Arnaldo. Quem pagou o curso foi o Padre Antônio. Eu fiz o curso, e na época, no curso, teve uma referência deles da Europa. Eles falaram assim, porque eu queria fazer o desenho realista, né? E eu tinha facilidade para fazer a caricatura antes do realista, porque eu tentava fazer um desenho perfeito e não conseguia fazer o rosto da pessoa, me irritava e começava a dar relaxo, que eu falava. E nesse dar relaxo, eu fiz a caricatura. Eu me irritava porque eu não conseguia fazer igualzinho. Aí deu a caricatura, né? Ficou como forma de caricatura. Aí numa das cartas que eu falei assim, olha, a gente sabe que você é um profissional da área do humor. Eles colocaram, eu tinha 16 anos. Não levei muito a sério, né? Então já fazia o desenho de humor. Depois, quando eu entrei na escola de artes, aqui em Mogi Guaçu, a escola fez uma exposição no centro, ali na Praça do Recanto, na época, nos anos 80, eu vi, me matriculei. Aí, em menos de um ano, eu comecei a dar aula e fiquei até 2018, quando eu parei para trabalhar só com eventos, né? Foi 10 anos depois, eu peguei uma salinha lá para dar aula novamente, mas eu fiquei um tempo só sem dar aula. Mas trabalhei, no total, muitos anos, né? Desde os anos 90 que eu dou aula. E quanto à pergunta sua, foi assim... esse padre que vinha da Europa, ele dava presentinhos para os alunos. Ele vinha, né, e trazia... Eu falo marcador de página porque é aqueles que ficavam em livros, né? Eu gostava e eu colecionava. E trazia uns doces e tal, e o pessoal ia conversar com ele, porque ele não era do seminário, daquele grupo. Ele vinha fazer uma visita para um amigo dele, ficava 3 meses e ia embora. Ele adorava o Brasil. E nisso daí, a gente interagia com ele, porque ele não falava português. Aí eu resolvi dar um caderno de desenho para ele. Ele viu aquele caderno de desenho, falou, nossa, gostou muito. Aí já me comprou o material de desenho, conseguiu com a Europa o curso para mim, por correspondência. E depois de alguns anos, ele conseguiu a viagem cultural, onde eu fiquei 45 dias passeando pela Europa. Visitei o Museu Rembrandt, na Holanda, o Museu Van Gogh, eu fui para a França, para a Espanha, passamos pela Bélgica, na África, ficamos um dia na África, lá em Ceuta, né? Um trabalho totalmente cultural, andando assim pelo... aquele Monte São Michel, na França, né? Na África que você foi, era divisa com... a gente foi para a Espanha, ficamos na semana em Espanha, e ali foi em Rola, não lembro a cidade, é o Estreito de Gibraltar. A gente atravessou de navio o Estreito de Gibraltar. Nossa, de navio? De navio, 2 horas de navio mais ou menos, não é tão... E aí passou o dia na África, andei de camelo, chegou um doido lá e jogou 2 cobras no meu pescoço aqui, né? Tirei foto com as cobras. Ficou com medo? Não, nem tchum. Se colocou porque não tem perigo, né? E aí lá a gente viu a cultura, visitamos alguns lugares.
Então, só que eu era jovem, né? Tinha 17 anos, para mim tudo eu era meio... As coisas batia e não fixava muito, né? Então foi uma impressão que eu tive, mas eu voltei com muita inspiração de lá, para desenhar, O objetivo que te deram essa viagem foi para isso, foi tipo para assim, isso. para que você, porque viram o seu talento, falou, vamos mostrar coisas para ele. Eu acho que foi isso. Foi Ter isso, acesso né? à cultura, Sim. né? Inclusive, eu faço o retrato com giz pastel seco, que é um material que não é o grafite. Ele é um carvãozinho bem escuro, onde eu faço o retrato das pessoas ao vivo. Ele me dá velocidade, porque é uma mancha, né? Então, se você já sabe o que vai fazer, você faz rápido. Porque o grafite tem a ponta fininha, demora muito no detalhe de cabelo. O giz pastel, eu dou 2 passadas e eu consigo dar o efeito e fica a pessoa. Só que a primeira vez que eu vi alguém fazer isso foi na França, na Sacré-Cœur, na Praça dos Pintores, lá famosa. Eu estava lá passeando, né, nessa excursão, me levaram lá, e aí uma pessoa ofereceu para fazer meu retrato, e ele fez, eu tenho até hoje esse desenho. Você mostrou pra gente. Aí é o que eu faço hoje, né? Então faltou, né? Aí voltei para o Brasil, não tive vocação para padre e saí, mantive amizade com os padres enquanto eles foram vivos, um morreu com 102 anos, o outro, né? Um está vivo ainda. Então a gente teve, a gente saiu de casa, era um colégio interno o seminário, ficava lá o ano inteiro, vinha um mês em junho, no final de ano, Dia das Mães só, e ficava lá, no seminário. Morava, tudo lá. Então, como foi dos 14 a 18, eles são uma família de homens mais velhos, padres, que são diferentes dos padres de hoje, né? Eles tinham uma outra visão. E aquilo influenciou a gente. E por essa gratidão de ter os cursos, viajar, eu não consegui quebrar o vínculo. Todo ano ia visitar o padre. Pelo menos uma vez por ano ia lá, levava alguma coisa. Ele vinha na casa dos meus pais, meu pai trabalhou muitos anos em restaurante, né? É um profissional na área de peixe, né? Aqui no Amadeu. Agora aposentou. Ele vinha, comia peixe. O padre trazia da Europa os amigos deles, passavam em casa. Eu ajudava eles como guia para ir para Olambra, né? Quando eu via os holandeses, apresentava os holandeses do Brasil para os holandeses que vinham. Então, eu mantive esse vínculo até hoje. E é isso. A gente... através do desenho, conseguir criar esse vínculo. Mas não é só por causa do desenho, é uma vontade da gente de... Quando uma pessoa tem vontade de ser... Eu não uso muitas palavras, é muito moderna, grato que fala, né? Eu não gosto muito da palavra gratidão. Eu não gosto assim. porque todo mundo fala, eu não gosto porque todo mundo fala. Eu acho que não é gratidão, acho que é honrar a pessoa, é reconhecimento. Eu reconheço que você me ajudou, né, no momento que eu não tinha tanta possibilidade, não tinha dinheiro, não tinha R$1 para ir para a Europa, né? Eu fui e voltei, tanto que eu cheguei lá, eu ganhei uma blusa. Eu não sabia que era frio. Acho que você contou nos bastidores já isso pra gente. Você chegou e tava frio, né? Tava um vento gelado, absurdo. E não é as blusinhas que a gente usa. Blusinhas que a gente usa no Brasil. De Jacutinga aqui, né? 10 graus abaixo de zero com vento. O rio congelando, o pessoal andando por cima. Nossa, vida! Porque a gente saiu em dezembro aqui do Brasil. Foi 87. Eu tinha 18 anos já. Eu fiz 18 anos em novembro, eu fui viajar em dezembro. Então aqui estava calor, era verão, e lá estava inverno. Eu saí aqui do verão e cheguei lá no frio, né? Aí eu ganhei emprestaram uma blusa para mim, para eu andar por lá. Então essas coisas são assim, a gente, através do desenho, consegue criar esse vínculo. Porque por reconhecimento, né, aos padres, eu continuei mantendo amizade. Sempre que ele pedia algum desenho, eu fazia de prontamente, né? Uma vez eu ganhei o concurso, o Mapa Cultural Paulista. Esse concurso foi em 97, primeiro concurso. Você compete na cidade, depois na sua região, que pega Piracicaba, Campinas, aqui, toda a parte dos caricaturistas. Ganhei em primeiro lugar na cidade, ganhei na região. Fui disputar a final em São Paulo, que pega todo o estado de São Paulo, Baixada Santista, tudo. Tinha um profissional que trabalhava na Folha do Estado de São Paulo, inclusive, né? Ele ganha muitos concursos, né? Ficou em terceiro naquele. E você E eu fiquei em primeiro lugar. Em primeiro lugar naquele concurso. Então a gente... Agora perdi o fio da meada. Eu ia falar isso para falar uma outra coisa, já me esqueci. Mas o fato é que a gente consegue, através do desenho, né, muitas coisas, né? Muito reconhecimento realmente, né? Então é mais isso. Nossa, é uma história bacana, né? Mas eu fico imaginando as coisas que você viu, que se esse foi o objetivo mesmo de você trazer inspiração nessa viagem que você contou. Sim. Acho que você usa até hoje algumas lembranças assim, alguma coisa. Na verdade, eu como pessoa, eu me transformo muito, né? Eu desde os 12 anos que eu sempre estou procurando mudar. Então, quando eu conheço uma
uma instituição, como eu conheci o seminário, depois eu fui para uma outra e para uma outra, eu tento explorar ao máximo, né? Primeiro vai buscar conhecer aquilo, depois que a gente conhece, a gente tenta colocar na prática ao máximo aquilo, com sinceridade. Aí eu avalio o que funciona e o que não funciona. Aí eu saio, fico, pego o que é bom, né? Foi assim com o seminário, né? A amizade que eu tive com os padres foi o que é bom. O que eu aprendi lá, né? Como eu só queria desenhar, jogar bola, era distraído, né? Eu podia sair falando holandês, latim, inglês, mas eu não fui tão esforçado, né? E outros alunos foram. Tem aluno lá que é prefeito, né? Outro aluno lá em Indaiatuba, tem um prefeito em Indaiatuba que foi seminarista com a gente lá, 30 anos antes. Então, cada pessoa tem que vem da família, tudo, né? Juntava lá várias crianças de vários lugares diferentes. Mas essa viagem que eu fiz para a Europa, realmente ela foi assim, a gente aprendeu muita coisa, a gente viu muita coisa, e hoje é muito comum, eu falo, por exemplo, hoje, eu fui para a Europa, mas a gente sabe que todo mundo vai para a Europa, eu tenho amigos aí que estão lá na Portugal, estão na Áustria, né? Então hoje é normal, mas naquela época não era. Esse intercâmbio não era normal, é uma coisa que saiu de um particular, de uma instituição. Tive até que fazer uma organização muito grande com o seminário para eu poder ir para lá. Né? Por que o Rômulo vai e os outros alunos não vão? Eu já ia perguntar se algum coleguinha da época... Porque ele tinha talento. Ele se destacou. Na história do seminário, 3 alunos foram para a Europa. Primeiro foi um amigo nosso, que ele, inclusive hoje ele é aposentado, mas ele é coordenador da Unicef Internacional. Ele ficou lá, ele estudou 10 anos antes de mim no seminário. Aí ele, por esforço próprio, ele aprendia muito bem idiomas. Falava inglês, aprendeu francês. E conversando com os padres, ele aprendeu holandês. Esse mesmo padre, quando viu ele, levou ele para a Europa. Ele ficou lá, trabalhou no restaurante do museu, depois voltou. Eu sei que ele fez... Acho que nem posso contar a história dele aqui, né? Porque ele vai escutar lá e falar, ô Romulo. Mas o fato é que ele ficou lá um tempo. Depois eu fui, por causa do desenho, e depois de mim um outro amigo, né, o Brás também, foi lá, hoje é piloto comercial de avião, queria trabalhar ser piloto militar, mas é piloto comercial, mas é uma pessoa assim, muito inteligente, que falava muito francês, inglês também, tinha facilidade. E no terceiro eu, né, que fiz talvez com a arte, né, talvez a profissão, né. Tive convite para morar na Europa na época, né, estudar lá, mas eu não quis, né, deixar minha família no Brasil, não, fiquei. Podia estar estudando lá. Eles conseguiram esse intercâmbio para mim. Porque a filosofia deles era assim, fazer, se for padre, tudo bem, mas se não for, fazer bons cristãos e tal, né? Uhum. Hoje eu não estou mais ligado tanto nessa questão. Né? Eu não tenho essa obrigação em relação à instituição, mas tenho obrigação em reconhecer que serão pessoas especiais, né? Que conseguiram. Eu estava falando, por exemplo, que eu comentei uma coisa, mas a gente não termina de falar, fica estranho, né? Eu falei que os padres... eu falei que os padres antigamente não são igual aos de hoje. Né? Aí vou explicar por quê. Porque eu tinha 14, 15 anos e tinha o padre Anselmo, o padre Arnaldo, tinha 7 outros padres lá. Um cuidava dos alunos, o outro da parte administrativa, cada um tinha uma função. E eu, curioso, sempre eu perguntei para o padre Arnaldo, que era o mais engraçado lá, mais aliás com a gente, eu vou que falar aliás, né? Que é mais fácil de comunicar. Eu falei, padre Arnaldo, por que o senhor quis ser padre? Eu perguntei assim na queima-roupa mesmo. Né? Porque eu pensava assim, naquela época, se quer ser padre, porque viu Deus, né? É uma coisa do tipo assim, né? Meu pensamento simplório. Aí ele ficou assim, e ele suava bastante, né? Eu sou também, mas enfim, ele suava bastante. Daí ele contou uma coisa, eu fiquei irritado com a resposta dele. Falei, caramba, né? Eu faço uma pergunta séria para a pessoa, né? Eu falei, padre, por que o senhor quis ser padre? Aí ele falou assim para mim, lá na Holanda, quando eu era adolescente, tinha um padre aqui na paróquia, e ele era um padre careca, e ele dava a homilia dele, bonita, e ele suava, passava o lenço na careca, assim, e eu achava a coisa mais linda que ser padre. Cada um tem seus motivos. Aconteceu comigo. Daí eu falei, caramba, né? Eu perguntando sério as coisas, né? Mas enfim... Aí fiz a mesma pergunta para o padre Anselmo, que era professor de matemática, era sério, né? Falei, padre Anselmo, por que o senhor quis ser padre? Aí ele parou assim, né? Daí ele me explicou. Eu não lembro como que eu fiz a pergunta, devo ter entrado mais em questão. Ele disse que quando ele era jovem na Europa, no seminário lá, estava em guerra. Então, os pais mandavam os filhos para o seminário, né? Ou para a guerra, as filhas para o seminário. E no seminário, ele lá estudando... estudando,
os padres à noite os aviões passavam voando, né, por cima. E aí eles tinham que apagar as luzes, porque se vissem luzes, jogavam bombas. E davam até cigarro para as pessoas fumarem, para os alunos fumarem, porque acalmava os nervos, né? E imagina você naquela situação com seu pai lá fora, o irmão na guerra. O mundo está acabando. O mundo está acabando. Então, tipo assim, se eu sair daqui e encontrar meu pai, minha mãe, eu vou ser padre. Eu sei que, no final das contas, isso daí, esse lado, essa visão de guerra, que aqui no Brasil a gente não tem muita noção, fizeram crescer essa vocação. Então, para ter uma noção, esse padre Anselmo tinha um irmão padre. E o padre Arnaldo tinha um irmão padre e 3 irmãs freiras, numa mesma família. Nossa. E só as famílias mais abastadas que podiam levar para o seminário. Então, eles viram essa tragédia, nisso aí despertou essa vocação neles, eles vieram e levavam, tanto que esse seminário, os padres tinham voto de pobreza. O padre que vinha visitar a gente era um dominicano, não, ele tinha, o padre Antônio que me levou para a Europa, ele foi muitos anos diretor num hospital, psicólogo, tinha todo um trabalho que ele fez lá durante muitos anos. E os outros padres de Pinhal, por exemplo, eles tinham a roupa deles, o dinheiro deles, mas se eles falecem, por exemplo, o carro é da instituição, não tem nada deles. É o voto deles de pobreza. São assuncionistas era uma coisa e os outros é o que eu entendi na época. Então hoje, o padre de hoje já não é mais assim, né? Não, é que depende da congregação, né? De como que eles são. Mas estou falando assim, que como eu tive essa conversa, eu vi um motivo. Eu também, na minha situação, acho que eu seria padre também. Falei, estou aqui estudando, né? E está tendo uma guerra lá. O mundo é estranho, né? Eu vou me agarrar nisso. Né? Não estou falando que é uma âncora correta, porque é o que você tem no momento. Opção, né? Mas a gente, como nessa existência aqui, as pessoas, cada um é igual o Titanic, né? Eu não gosto de Titanic porque o artista morre no final. Tá. E tinha lugar naquela prancha lá. Tinha muito jeito criativo dele ficar naquela prancha boiando. Mas enfim, pula essa parte. Aí o que acontece? Cada pessoa segura num tronco. E assim toca a vida. Se é isopor, se é um tronco, se é um barquinho a motor, cada um tem a mais importante. Porque do contrário, uma resposta para tudo ninguém tem mesmo, né? Porque, por exemplo, você acho que era novo para responder, talvez, o que eu quero saber agora nessa pergunta que eu vou te fazer. Mas, por exemplo, se você frequentou um seminário, você queria ser padre? Não. Era o seu objetivo? Não, eu realmente fui porque falaram que lá tinha piscina. Porque eu achou o motivo, cada um tem o seu. Eu fiz eu estava na quinta série, lá aceitava a partir da quinta série. O meu pai trabalhava num restaurante, que tinha um restaurante, e um funcionário tinha um filho que estudou lá. E as famílias têm os seus problemas, né? Sempre passa por situações. Então, minha mãe, né, queria que eu fosse padre ou médico, né? Ela falava isso. Eu não fui nem padre nem médico. Aí eu me interessei por ir, não sei, quis ir. Um dia eu mandei uma cartinha para eles, tinha que mandar uma carta. Aí eu estava até vindo de um local, meu irmão, o padre está lá. Aí eu fui. Aí ele deu uma listinha para mim, 10 profissões que eu queria ser, eu lembro, né? E eu, tudo entusiasmado, médico, professor, veterinário. Quase que eu esqueci de colocar padre, eu coloquei lá no finalzinho. Só para ter. Porque criança de 5 anos, né? Não era tão... Eu não queria ser padre, é uma coisa, sei lá, era sair, conhecer, né? E eles falavam, você pode estudar sem o compromisso, né? Você tem que conhecer. Aí eu fui, fiquei lá um tempo. E depois saí, né? Foi toda uma situação, né? Para que eu escolhi, eu fui porque eu quis, sim. Me ofereceram, eu falei, eu fui. Né? Meu irmão já, por exemplo, ele já convidou ele também, mas ele já não quis ir. Foi só eu. Seu irmão não foi? Não. Eu pensei que ele tinha ido também. Não, foi só eu. Foi só eu. Agora, não sei porque eu fui na época, qual que foi a situação que me motivou, não lembro mais, mas eu fui. Fiquei 4 anos lá e voltei. Aí lá a gente viajava, conhecia. E, com 14 anos, com pessoas, né, que têm 50, 60, mas que têm um conhecimento. Aí depois, quando você volta para a sua família, como lá é tudo grande, né, é tudo um salão de estudo para 50 alunos, o dormitório, uma cama da outra. Chega em casa, a casa da gente está tão pequenininha. e a cabeça muda muito também. Né? Aí surge, às vezes, alguns conflitos por causa do... Porque todo conflito é diferença de pensamento, né? Cada um pensa de um jeito. Então, é só cada um no seu quadrado e ter paciência com o outro, né? Porque tudo é tolerância, né? O ser humano não é animal, né? O cachorrinho, você fala, senta, levanta, vai, vem, e ele obedece, né? Você bate nele e volta contente depois. Mas ser humano, a gente tem que aprender a lidar, né? Ser humano é ser humano, né? A gente não pode comparar uma coisa com a outra. Então, a gente tem
dificuldades em umas coisas, né? Mas o bacana é esse esforço, né? De fazer dar certo. E coisas diferentes, né? Se esforçando para funcionar. Esse que é o interessante da vida, eu acho. Legal. E Rômulo, eu fiquei sabendo também que nessa viagem que você foi para a Europa, você conheceu vários museus que são famosos, né? Que tem obras de artes lá, assim, tipo, famosíssimas, né? Que faz parte da história da humanidade. Conta para mim, qual que é a sua preferida que você viu lá? E se tem jeito de falar uma, né? Porque tem tanta coisa linda lá. Na época não tinha celular, né? Então eu não pude fotografar tudo. A câmera não tinha câmera do padre. Eu não fui somente eu. Esse Paulo Roberto que eu comentei, ele estava lá também. E estava mais o padre Anselmo. Então foram outras pessoas, né? Eu fiquei no meio de muitas pessoas conhecidas lá. Mas esse museu que eu fui foi Ronda Noturna, do Rembrandt, que é um quadro muito grande, eu tirei foto. Né? Ronda Noturna do Rembrandt. É um quadro, eu fiquei pensando porque é um quadro grande, né? Como diz o Mr. Bean no filme, né? É um quadro famoso porque ele é um quadro grande, e é famoso porque é grande, né? Mas o quadro de Rembrandt, que eu gosto muito da obra de Rembrandt, né? Retratista, e Van Gogh, né? Rembrandt eu vi o quadro, fiquei impressionado porque eu via ele nos livros, né? Van Gogh eu não conhecia tanto, depois que eu fui conhecer Van Gogh, porque o Rembrandt já é mais clássico, né? O Van Gogh, na época dos anos 80, que eu estudava na escola, acho que não tinha muita menção a Van Gogh. O Van Gogh é mais contemporâneo, né? Assim, para os livros de escola, eu via os quadros, mas não me impressionava, porque eles põem um girassol lá, vai comparar com o Rembrandt, que são os guardas que fazem uma ronda. Então, do Rembrandt não é aquele que acho que você mostrou a foto pra gente. Parece que é um rei. Sim, são vários guardas, né, que eles são guardas à noite, eles fazem uma ronda, né, na cidade, uma ronda noturna, e tem várias pessoas ali. Eu conheço de alguns quadros de Rembrandt, eu sei falar o contexto, desse em especial. E de Van Gogh, eu tirei foto com Comedores de Batata, né, que é um quadro dele. Mas aí eu vi a história de Van Gogh, porque a história dele é muito mais cativante, né? Van Gogh, ele sempre teve dificuldade financeira, né? Ele trocava os quadros, ele trocou de comida. O irmão dele, que fugiu o nome agora, que comercializava o quadro dele. Um dos quadros, depois que ele faleceu, muito tempo depois, um dos quadros dele foi encontrado com porta de galinheiro. A pessoa que reconheceu o quadro, vendeu, ficou rica. Ainda bem que pelo menos tirou de lá. E aí os quadros dele são assim, tipo né? São bilhões. E o cara morreu de fome. Não morreu de fome, mas louco, né? Teve toda uma situação lá que eu não entro no contexto, porque tem muita... A história do artista também tem... Sou contra que cada artista tem a sua história, né? Mas aí, de Van Gogh. Então, Rembrandt e Van Gogh que eu lembro, né? Aí a gente foi a gente ia no outro museu, mas estava fechado na época. E a gente foi no zoológico, tinha um zoológico lá também, no Porto, em construções antigas, muito do século IV, aquele castelo onde lutou Joana d'Arc lá na França também, Monte São Michel, a gente foi. Você conheceu Conheci o Castelo de Versailles. A Catedral de Notre Dame. Entrei lá dentro, Catedral de Notre Dame, antes de queimar, né? Antes de queimar. Torre Eiffel. Privilégio. Né? Subi a Torre Eiffel, tem elevador e escada, vou para a escada. Fui até o 3º piso lá, né? Aí guardei até o ingressinho. Tem até a hora que a gente foi lá. Conta aí, como é que é a sensação da vista lá em cima? Eu não consigo. É alto, né? Eu sei que negócio. Eu fui assim, porque são 4 pés, né? E você vai subindo aqui por um deles, né? Demora bastante. Mas quando eu vi no filme do Super-Homem, né? Naqueles filmes que eles estão lá, parece que é mais emocionante, né? Mas aí tem... Então o que acontece? A gente conhece essas coisas, então a gente quebra aquela expectativa. Isso está resolvido na minha vida, né? Não tenho mais sonho de viajar. Vou atrás de outro sonho, né? Minha sonho é viajar, conhecer o mundo. Eu falo, caramba, eu já conheci o mundo, vou fazer outra coisa. Vou conhecer outra coisa. É mais ou menos assim. É legal, Rômulo, que você fez umas coisas legais também, que também a gente já conversou isso em outros momentos. Você já desenhou algumas personalidades, né? Como é que é chegar para desenhar? Quem que você desenhou? Fala um pouquinho sobre desenhar personalidades aí. Que você personalidades como a gente trabalha com os eventos, por exemplo, Expo Flora, é uma festa
muito famosa, né, que vem pessoa até dos outros países, tem gente de Manaus, gente de Goiânia que vem para a Expoflora. A gente está aqui do lado, às vezes a gente não vai. O pessoal vem do outro país para ver. Então, e aí o que acontece? Ali vem os artistas. Então eu fiz também a AgriShow lá em Ribeirão Preto, eu desenhei lá. Aqui em Serra Negra tem um anfiteatro que recebe também autoridades, a gente vai, de repente chega um político. Então acontece de a celebridade está na festa, né? Eu não sou mais tímido, né? Eu era. Então eu tenho um albinho, onde eu ponho ali os retratos. Eu desenho a pessoa e as fotos que eu gosto mais, eu tiro uma foto e monto um albinho para mostrar para o cliente. Olha, eu faço, você quer fazer o seu desenho? A pessoa faz. Aí quando chega o artista, por exemplo, eu estava falando da Renata Fã, né? Ela tinha sido Miss Brasil fazia 3 anos só. Ela foi Miss Brasil fazia 3 anos só, a Renata Fã. Aí a Renata Fã, tem uma repórter aqui assim, Renata Fã, né? Falei, é. Daí eu vi ela passando, peguei meu álbum, saí do onde eu estava e falei, oi, eu faço de retrato, desenho, mostrei para ela, né? Rapidinho. Se você quiser ser um retrato, eu faço o seu ali, na faixa, de presente, tá? Ah, tá, depois eu passo lá. E foi embora, né? Eu falei, tá bom, fiquei. Depois ela aparece, volta lá, senta ela com câmera, né? Filma eu desenhando, foi na Record Internacional, tudo, conversa. Às vezes, já o Almir Sater estava lá na Festa do Morango, Monte Alegre do Sul. E aí o diretor de cultura falou, olha, o Almir Sater está aí, vamos fazer um desenho para ele faz o desenho dele. Me trouxe um cartaz, eu desenhei ele, um desenho grande, questão de 10, 15 minutos, né? Daí eu fui lá no camarim dele e falei, olha, prefeitura de Serra, e eu como artista, estamos presenteando você. Entrei no camarim dele com o desenho, ele fumando um pito dele lá de palha, chapéu na cabeça, ele falou assim, nossa, cara, que coisa, tranquilo para falar, mas era sossegadão, né? Achei que gostei do jeitão dele. Olha, coisa mais linda, obrigado, viu? Até aqui sentou só a gente para pedir, pediram até uma pitada do meu charuto para levar meu chapéu, mas ninguém trouxe nada de presente para mim, ele trouxe um quadro. Aí eu dei o quadro para ele. A gente tem um amigo aqui, né, na cidade, o vereador, né, o Luciano, e tem também ai, deu um branco agora, eu sou meio desligado. E aí ele foi presentear também uma ministra, né, Damares, e conhece também um outro ministro. E aí ele pediu para fazer um retrato para ela, eu fiz uma caricatura, um tema do Jesus do Pé de Goiabeira. Que ela conta a história, né, dela. Ela fala que ela até chorou de emoção, porque é a história dela, né? Eu falei, não, vou desenhar isso. Então, eu conheci a história dela, então eu procuro ir no ponto que para ela é importante. Aí eu coloquei ela lá de Jesus comendo goiaba. A goiaba de Jesus é bem madura, e a dela mais verdolenga, que é o ponto melhor. Né? E do lado tinha umas taturanas numa folha, né? Porque ela foi muito criticada. Daí eu coloquei lá, olha, Jesus falou para ela, calma, Damares, não se preocupe com as taturanas, né? Porque na goiabeira tem taturana que te queima, né? Então, como eu falei, cada pessoa nessa vida segura num tronco, no isopor, na água. Né? Tem pessoas que se apoiam no futebol, nos amigos do futebol, nos amigos da moto, nos amigos do clube, nos amigos da dança, né? Nos amigos da igreja, nos amigos, enfim. E cada pessoa tem que respeitar a cama que a pessoa está dormindo, né? Como um autor falou uma vez, você não pode tirar a cama de quem está dormindo, né? Então, porque daí também não está certo, né? Então, cada pessoa tem uma coisa que a pessoa crê, eu creio nas minhas coisas e respeito o que os outros creem, né? Mas o que serve para mim, eu já tive uma fase que eu tentei ensinar as pessoas alguma coisa, mas já desisti, o que é meu é só meu, né? Porque não adianta. E aí, o que acontece? Quando a gente vê a pessoa, então, como é o famoso, a gente procura estudar. Por exemplo, teve um locutor, César, ai meu Deus, Nilson César, locutor de futebol, Nilson César, famoso, muito famoso da Jovem Pan. Aí eu fiz um trabalho ali em São João Boa Vista, para uma família, que trabalha com uma empresa de fios, né? K2, parece, fios. E aí, depois de muitos anos, ele lembrou, né? Eu tinha meu cartão, falou, quero fazer um desenho, porque eu vou no programa lá do Newton César, acho que é o podcast lá com o Newton César, eu queria levar uma caricatura, fez, eu paguei, né? Pagou certinho, ainda levou, ainda
e mostrou, e falou que foi o Rômulo que fez, né? O rapaz agradeceu, eu até fiz um videozinho, até salvei a parte que ele agradece, parabéns. Mas aí, como eu não conhecia nada de futebol e não conhecia a história dele, eu pesquisei. E eu achei muito interessante, que no documentário, ele fala que no documentário, ele estava na Itália, não sei aonde aí, e aí lá ele encontrou o Maradona saindo do mercado fazendo compras. Maradona? Entrando, né? E ele é locutor de futebol. Quero uma entrevista com você, o Maradona, eu vou fazer compra. A história dele é mais ou menos essa. Se eu estiver falando errado, ele vai ter que vir aqui para contar direito. O Maradona era meio grosso, né? Aí ele entrou lá e tal. Mas, resumindo a história, ele conseguiu uma entrevista com o Maradona dentro de uma cabine telefônica. Ele ligou para o Brasil e falava com o Maradona e tal, e deu ao vivo a matéria. Né? E eu que desenhei a caricatura dele, com a empresa do K2 dos Fios, que ele tinha fazia propaganda, né? Tinha um vínculo, os dois, o César com a empresa. E no fundo coloquei a cabine, a silhueta dele com o Maradona. Aí ele olhava lá, ele gostou, porque aquilo faz parte da história dele. Foi uma coisa que foi muito legal para ele. Então a gente tem que buscar isso, né? Em todas as coisas tem um pontinho. A gente trabalha com desenho, né? Então uma pessoa vou desenhar uma pessoa, ela tá com, sei lá, o cabelo tá meio caído para frente aqui, né? Então você vai acertar o cabelo da pessoa, né? A pessoa tem um olhinho tá meio tortinho aqui, né? Você pega e joga um fio de cabelo aqui. Não é isso que a gente faz, mas a gente tenta pegar o melhor. Por isso também que eu parei um pouco de fazer caricatura. Eu ganhei prêmios em caricatura, primeiro lugar em Salão de Piracicaba, em 98. Primeiro lugar em caricatura, fiz a do Jamelão. E ganhei uma Paulista caricatura. Mas quando eu olho a pessoa e a pessoa pede para eu exagerar ela, eu exagero sempre deixando ela mais bonitinha. Tipo Penélope Sarmosa, aqueles personagens de cartoon, né? Mas é o que o povo Porque eu quer, tenho né? dó de caricaturar. Eu não sou caricaturista. Eu falo que sou caricaturismo, eu tenho dó. O Moisés, o meu irmão, não. Ele é malvado, né? Ele consegue fazer. Ele faz, é legal. É escrachado, né? Inclusive, ele está no Boulevard lá, fazendo caricatura agora aqui no Iguaçu. É? Ele está no espaço lá. Mas eu tenho dó de fazer caricatura. Eu gosto de fazer o retrato. Retratar as pessoas, não copiar igual, né? Mas puxar alguma coisa, né? É mais ou menos isso. Eu tenho a impressão que, por exemplo, se é uma personalidade, você tem que fazer um desenho, ou encomenda vai para você fazer um desenho, você tem que estudar pelo menos uma parte significativa da vida, que é o que você fez nesses exemplos. Só que tá nos eventos, aí é de primeira, entendeu? Ali já não dá, ali você já não tem tempo para estudar a história. Então eu já caricaturei muita gente. Almir Sater, teve em Ribeirão Preto um evento, que tinha um jornalista lá, Eloy Barbosa, faz tempo. Ele me chamava para fazer, eu fui numa TV, tinha uma pessoa aqui em Mojimirim que levava as pessoas para cantar nos programas, tudo, e tinha eu como desenhista, eu ia no pacote, né? Todo mundo pagava ela, né? Eu ia no pacote. E eu fui num programa lá em Ribeirão Preto, em Rifaina, que foi filmado, e eu conheci esse Eloy Barbosa. Ele viu assim, pegou meu contato, falou, vai estar num shopping aqui, vai ter um evento, eu vim aqui para desenhar. Eu fui desenhar. E aí ele me contratou para muitos eventos, porque enquanto eu desenhava as pessoas, a personalidade, ele podia conversar com as pessoas. A pessoa ficava sentada ali, por exemplo, tem pessoas que você não podia nunca ter 10 minutos para conversar com a pessoa. Mas a pessoa está ali sendo desenhada, ele está... Aproveitava e estava segurando ali com o desenho. Eu não me falava isso, né? Eu sinto, porque ele está ali quieto, mas está com as antenas ligadas. Então, aí o que acontece? Nessa história, pediram para que eu fosse em Ribeirão Preto para desenhar para uma revista que chamava Mulheres de Expressão. Então, na Semana da Mulher, eu ia fazer o retrato de 100 mulheres em 3 dias. Nossa! Em menos de 3 dias, eu fiz as 100 mulheres e colorido ainda. Só que era só personalidades da cidade. Então, tinha um hotel chique lá que eu fiquei. Então, foi a dona da empresa Mabel, até a Bolacha Mabel, até o marido dela tinha caído de helicóptero pouco tempo atrás. A esposa do Palocci, que ele é prefeito na época ainda lá, eu desenhei. Aí estava tendo uma apresentação com a Tônia Carreiro, né? E tinha a atriz Dirce Migliaccio, que foi a primeira Emília Pica-Pau Amarelo. Então, nesse evento, né, eu desenhei ela também, e ela fez amizade com a gente. Né? Ela ficava lá, desenha a Tônia Carreiro. Eu falei, chama ela aqui, né? Daí a Tônia Carreiro não queria ir. E você conheceu a Tônia Carreiro? Depois a gente tomou café, assim, junto, no café, no mesmo hotel, né? Tomamos café, assim, né? Batemos um papo. Mas ela não quis ir. Depois a Dirce falou assim, não fica chateado não. Ela não quis ir porque ela fala assim, a gente aqui é uma equipe. Desde o pessoal que de luz, o pessoal que monta, por que só ela tem que desenhar? Tem que desenhar a equipe toda.
Quer desenhar, ela tem um monte de cartaz dela para a cidade. Ela já era de bastante idade. Já estava fazendo, né? Então ela não queria desenhar não por desprezar, porque ela achava que era injusto ela ser homenageada e os outros não. Também ela não me conhecia, alguém falou para ela, mas depois eu fiz. Mas a Dirce Migliaccio ficou muito amiga da gente. Aí ela convidou, vem no Rio de Janeiro para ver, a gente foi na pizzaria junto, aqueles 3 dias ali. Então tem foto com ela, tudo. Faz um contato assim, dependendo do tempo que você tem, do ambiente, você consegue conhecer mais as pessoas, né? Porque você conversa um pouco com a pessoa conversa, às vezes tem gente que se afina, tem gente que não, né? Bate e espirra, tem gente que bate e dá certo, isso aí é normal. O santo bate, né? O santo bate, né? Disse Migliaccio, faleceu também um tempo atrás, ela foi a primeira Emília do Capão Amarelo. Aí ela, disse Migliaccio, deve ter uns 30 ou 40 famosos que eu fiz lá. Nossa, bastante gente. Você Mas tem guardado todos esses desenhos? As fotos eu tenho. Tem, fotos, né? Mas é muito normal e comum. Porque os desenhos eram presenteados para a pessoa, né? Sim. Só que se você vai na internet, você vê que é muito comum os desenhistas, os artistas, ter foto junto com os famosos, né? Porque você faz um quadro de presente, então eles têm muito, né? O Tarcísio, né? Eu fiz o retrato dele, estava na Olambra e eu comecei a fazer uma caricatura dele, assim, e tal. Passou um padre de São João Boa Vista, tirou foto, mandou para ele, conhecia. Aí ele mandou um vídeo para mim, ô Rômulo, muito obrigado do desenho, né? O Tarcísio mandou um vídeo para mim, eu falei, vou salvar isso aqui. Né? Lógico. A gente admira o trabalho da pessoa, né? Se eu não me engano, você tem até da Damares, ou não? Da Damares também. Ele fez, ele mostrou para nós. Eu tô lembrando de alguns que a gente... Os bastidores você já mostrou para mim. E ela fala que a Damares fala assim, Rômulo, já conhecia o seu trabalho. Porque conhecia mesmo, porque eu tinha feito o Magno Malta, a mãe dele, o retrato, e ele colocou no gabinete dele lá. Então, lá tem uns trabalhos da gente, assim, que a gente faz. E eles guardam. Ela postou uma foto da Damares dias atrás, eu vi o quadro que eu fiz na parede. Né? Ela colocou no quadro, ficou bonito. E o Magno Malta, a mãe dele, dona Dadá, ele tem o quadro dela lá também, que o vereador Luciano da Saúde levou. E tem outros também, né? Acho que o Fabinho também, uma vez me contratou, fez um desenho para uns amigos dele lá. Então... E falando isso, quer dizer, então a gente cria muita oportunidade. Agora, por exemplo, criar oportunidade é uma coisa, não é porque você criou uma oportunidade que você vai aproveitar todas as oportunidades, né? Porque são realidades diferentes, a gente tem que se colocar no lugar da gente. Eu estou na casa, na presença de uma pessoa famosa, de um político, de um artista, né, de um empresário. A gente conversa, cria aquele vínculo, é bom esse reconhecimento, mas termina por aí. Se eu vendesse colchão, né, eu podia oferecer mais algum produto, mas o meu trabalho para aí. Esse Eloy Barbosa, por exemplo, ele uma vez ligou para mim, você vai desenhar no evento aqui no aniversário de uma menina. Eu falei assim, vem aqui, ó. Eu não sei, eu que vou pagar você, a pessoa vai pagar não. Ele queria fazer um contato, né, com a pessoa. Eu falei, ele falou assim, e sabe quem que é? Eu falei, não sei não. Compra a revista Caras e abre a página do meio. Aí tinha lá um cara com um helicóptero, que tinha só 100 daqueles helicópteros no Brasil, né? Quando chegou na fazenda dele lá assim, eu falei, mas tem quanto cidade? Não, estamos na fazenda aqui. A gente foi lá, desenhei ele, a família, a filha, né? Então a gente tem acesso a essas pessoas, vai e volta, né? Assim como um cantor vai fazer um show. E aí a gente... É bom, né? Você está ali fazendo esse trabalho, sendo reconhecido, né? Pega o valor seu combinado e está ótimo, né? Está tudo resolvido. A gente está feliz com o nosso trabalho, né? Agora, se quiser desenvolver mais, tem que achar fórmulas, né? Mas aí empresariar a coisa, né? Já é uma outra vocação que não está não é do meu estilo, né? É só meu trabalho da aula, fazer esses trabalhos mesmo, né? Ô Rômulo, mas se alguém está assistindo o podcast aqui, sei lá, tem como ver alguns materiais seus? Você deve ter um Instagram que tem esses videozinhos de agradecimento. Alguém pensa, quero ver a Damares falando, agradecendo o Rômulo. Pode ver, tem como ver. Tem, o Rômulo Coutinho Caricaturista, Instagram, né? E no Facebook meu, que eu não levo, na verdade eu não sou muito profissional com minhas páginas, né? No Facebook meu, por exemplo, se for em fotos lá, eu estou desenhando lá no Boldrini, no Futebol dos Artistas, né? Que eu fiz vários artistas lá. Tem várias fotos assim que eu falei aqui que estão lá no Facebook, né? Com essas pessoas que eu coloco lá. Então pode ver os trabalhos lá. Então quem trabalha com desenho, jovem, que quer desenvolver, além de desenhar bem, ele tem que achar então nichos de mercado, né? O que eu vou fazer? Vou dar aula, eu vou para tatuagem, quem usa para tatuagem, né? Eu não sou muito fã da tatuagem, mas eu admiro muito o trabalho do pessoal que faz. Tem vários alunos tatuadores famosos que
passou com a gente lá. E agregar informação, né? Retratos, vou trabalhar com fazer games, jogos de games, arquitetura. A pessoa aprende, pega o desenho e acha um nicho de mercado. Porque o desenho só, falar que você vai fazer um quadro, uma pintura, expor, né? É um trabalho assim que exige toda uma logística de levar, trazer, vender. E o quadro, quando você pinta um quadro que não tem um dono, que alguém não te encomendou, o dono daquele quadro tem que passar ali, né? Cada quadro tem um dono. E às vezes você faz uma pintura e fica lá. Então é mais isso. Nossa, interessante, né? História pra cá. Eu gostei da parte que você falou, como que você é uma tática para acessar alguém famoso em algum lugar, né? Já leva um desenho pronto e fala, porque todo mundo quer ver seu desenho. Todo mundo. A gente tem uma aluna aqui que ela era fã daquela menininha. Eu vou falar o nome aqui. Ela sabe quem é. É uma menina lourinha que fala muito bem, até fez um comercial com a Fernanda Montenegro. Ela fala muito bem, é lourinha, olhinho azul, eu não sei o nome da menina, mas ela fala muito bem, é famosa nas redes sociais, mora nos Estados Unidos. E ela fez o retrato da menina, marcou a mãe, nossa, a mãe já fez contato com ela já, na mesma hora. Então, na verdade, o que a gente faz é assim, as pessoas gostam do desenho, gostam de ser retratadas, sempre foi assim, né? Porque no desenho... vou explicar o que é o desenho. Uma história aconteceu comigo, com um senhor de um curso que eu fazia. Meu avô também é a mesma coisa. Ele falava assim, Rômulo, esses desenhos seus aí dá dinheiro? Eu falei assim, dá, eu vendo assim, nossa, eu não dou R$1. Eu não dou R$1. Eu não gosto, né? Eu não ligo, minha mulher que gosta de ficar comprando quadro, eu não dou R$1. Era um senhor já, brincadeira, muito amigo da gente, então uma conversa de amigos. A gente fala, eu também... Se eu fosse, ele era uma empreiteira, eu falei, construir uma casa também, eu mando meu tio fazer, eu não vou contratar você não. Mas resumindo a história, um dia ele chegou para mim e falou assim, Rômulo, eu vi um quadro que, nossa, se eles vendessem, eu dava R$5 mil um quadro. Eu falei, nossa, que quadro que é esse? Que quadro que é esse aí? Eu falei, nossa, né? Eu falei, o que é? Não, mas era um quadro assim de uma casa, uma fazenda com um morro desse, igualzinho às casas que era do meu pai lá, do irmão do meu pai. Ele viu aquilo trouxe uma recordação, um vínculo, né? Então, claro que aquilo não tinha valor, não tinha preço que pagasse. Ele queria o quadro porque aquilo lembrava, né? Não encomendou, mas era muito, muito parecido. Parecia uma que era o quadro. Memória afetiva forte. E né? o desenho tem isso. Então, às vezes, a pessoa fala, quantas vezes na Expo Flora, a pessoa chega lá, faz essa foto para mim. Eu pego a foto, com a tom de voz da pessoa, eu já sei. Falei, caramba, né? Eu desenho, a pessoa começa a chorar, porque é um filho, é uma mãe que morreu há pouco tempo. Então... tem essa coisa, né, do desenho também, de memorizar. Às vezes não tem como fazer mais aquela foto, é uma homenagem. Então, parece uma coisa simples, mas junta muita coisa com a questão do desenho, né? Além de falar que está conhecendo um artista, tudo, né? Agora, o jeito que você trabalha isso é particular de cada um, né? Mas tem essas coisas, essas emoções que a gente troca num 10 minutos de desenho que não tem como comentar, só dá para comentar aqui só, né? Só entre a gente e a pessoa que você desenha. A pessoa, às vezes, como se fala muito de autoestima, né? A menina, às vezes, lá tinha uma menina lá no Boldrini que ela não tinha um olho, por causa do câncer, né? E eu desenhei ela, joguei o cabelo lá por cima aqui, assim. Uma outra tinha aquele problema, eu não sei o nome dessa doença, que ela fica só com a mãozinha assim, né? Com a cabeça caída, né? O ela? Fala. Eu acho que não tem. Fica a cabeça. Eu tenho Eu esqueci o nome da sigla. Eu esqueci o que significa. Ele a cabeça fica toda solta, assim. É parecido totalmente com qual é o nome do cientista que tem essa doença? Stephen Hawking. Stephen Hawking, E aí ela fazia assim, mas no bracinho dela estava cheio de pulseirinhas e brinquinhos, né? Eu dei um destaque especial, pus a pulseira, tudo, e ela gostou, porque ela estava mostrando a pulseira. E ficou ela, o rosto, o rosto ali, né? No Boldrini, que eu trabalhei uns 2, 3 anos lá fazendo trabalho. Vinham algumas crianças, né? Vinham os artistas, eu ficava no bastidor, desenhando os parentes dos artistas enquanto eles faziam o programa, desenhava as crianças, depois alguns vinham, eu desenhava também. Desenhei um porcedor Record e guardei. Ixi, eu sou péssimo para lembrar o nome das pessoas. Tem a foto lá. Então é um trabalho que você, por um tempinho, a gente cria um vínculo, porque as pessoas às vezes hoje falta comunicação, né? As pessoas não conseguem conversar mais. Até estava vendo uma pessoa na internet falando que as crianças não conseguem mais ter expressão
Um psicólogo falando que as crianças hoje em dia não têm expressão facial porque desde criança manda uma piada para ela, o amiguinho manda uma piada no celular, ela escreve kkk, então já riu. Mas sem rir, né? Sem de verdade. Aí quando olha pro olho da pessoa, ela não porque do 0 aos 8 anos, o que não ensinou, não aprendeu. Né? Sim. Então, aí tem essas coisas. Então você vai fazendo, né? Tem gente que fala assim, ó, consegue melhorar, né? Eu vou desenhar a pessoa e falo assim, ó, consegue fazer milagre? Eu falo assim, a gente... Ou Jesus Cristo ou o pitanguinho. A gente dá um jeito. Se o milagre de Jesus Cristo faltar, te dá uma de pitangui. Pitangui, né? Que era cirurgia plástica. É famoso, né? Uhum. Então, mas o desenho não é o retrato, né? É um desenho, então é diferente. Mas eu acho que no desenho, principalmente quando você capta o humano, né? E você retrata no desenho, eu acho que é uma troca muito rica. E que isso não pode morrer. Não. E às vezes eles falam que assim, a inteligência artificial vai dominar tudo, mas a inteligência artificial, a máquina, ela não tem capacidade que o ser humano tem de ler outra alma, de ver a emoção. E às vezes o desenho transmite isso. Às vezes não, ele transmite isso. Às vezes até... Mesmo, por exemplo, como você falou, né? Você faz a parte técnica, né? Você é um profissional, você desenha, né? Mas, assim, no desenho, quando é um humano que faz, uma pessoa, às vezes, que entende, ela vai ler que tem alguma coisa de emocional lá dentro. É como se fosse um inconsciente por trás, sabe? Sim. A máquina, ela pode tirar foto, deformar, fazer uma coisa bonita ali, mas existe um essencial, né? Que não pega. Por exemplo, eu vou desenhar criança lá, estava dando um curso no SESI, muitos anos atrás, na biblioteca. Ela chama Cleo, a bibliotecária Cleo. E eu dei o curso para as crianças de 5, 4 anos, aí uma trouxe um desenho para mim. Né? Aí eu peguei, olhei, era assim, era um tronco com um monte de risco e umas bolinhas em cima. Né? Eu falei, né? Daí eu olhei e falei assim, nossa, que coqueiro bonito. Né? Eu chutei. A menina já beijou a cara, assim, né? Eu falei, caramba. Eu falei, não é coqueiro? Falou, não. É um ninho que tem na árvore lá de casa. Era um ninho de passarinho. Só que eu vi que... Só que daí ela colocou... Eu falei, nossa, coco não fica em cima, né? Mas eu estava tão primário e eu quis elogiar o desenho, porque não é o desenho. O importante não é o desenho. Ela quis interpretar. Ela quis me falar que na casa dela tem uma árvore que tem ovinhos, né? Ela gostou do professor, então ela quis compartilhar isso. E eu, em vez de perguntar que desenho lindo o que é, eu quis dar pitaca, né? Aí falei que era um coqueiro. E ela, né, não, é um ninho de passarinho. Ela não estava preocupada se estava bem desenhado ou não, né? Ela queria falar que tinha a casa dela um ninho de passarinho. Nossa. E o papo tá legal demais, né? Mas acredita que chegamos ao final aqui no nosso tempo. É legal que o papo com o Rômulo hoje foi aqueles que parece que a gente falou 5 minutinhos, 10, 15, mas já passou mais de 1 hora, né? Nossa, estou sem relógio aqui. Ô Rômulo, mas agradecemos demais a sua participação. Eu que agradeço o convite. O podcast Mogi Guaçu do Futuro está aberto sempre para você quando quiser vir contar um pouco mais da sua vida e suas experiências para a gente. Pode chamar, a gente vem. Eu meio que esgotou o assunto, não tem muito, mas basicamente isso, esgotou, né? Mas poxa... Não, sempre tem, viu? Dá para esticar, igual a garapa, né? Passa mais dá uma rodada de bebida e todo mundo fala mais. Não, pode chamar que é um prazer estar com vocês aqui, eu gosto da conversa, é gratificante, eu gosto bastante. Legal, é um bate-papo. E a gente fala um pouquinho da gente, um pouquinho das coisas, né? Pessoas que são da mesma área. Então, muito bom, porque a gente aprende, né? Eu gosto de ouvir as pessoas, a história, sabe? Bem legal. Isso é o que o Rômulo contou, a história dele, muita bem coisa. Legal aí. mesmo. Então tá certo. Então, obrigado, Bia, obrigado, Rômulo. Obrigado a vocês. Então tá bom. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.